vou falar sobre abuso sexual infantil. É toda forma de relação ou jogo sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente, com o objetivo de satisfação desse adulto ou de outros adultos. Pode acontecer por meio de ameaça física ou acontecer verbal, ou por meio de manipulação ou sedução. Na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa conhecida da criança ou adolescente, geralmente familiares, vizinhos ou amigos da família. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o abuso sexual não acontece necessariamente com contato físico. Existem diferentes tipos de abuso sexual que acontecem sem contato físico. É importante que todas as pessoas no entorno da criança estejam atentas para sinais apresentados por quem sofre uma ou mais violações. O abuso sexual de crianças e adolescentes com contato físico são atos físicos que incluem toque nos órgãos genitais, tentativa de relações sexuais, masturbação, sexo oral ou penetração. Eles podem ser legalmente típicos em atentado violento ao pudor, corrupção de menores, sedução e estupro. E também é importante destacar que contatos físicos forçados, como beijos e toques em outras partes do corpo, podem ser considerados abuso sexual. Tipos de abuso sexual de crianças e adolescentes sem contato físico. Ainda que não envolva qualquer contato físico, o abuso sexual de criança e adolescente ainda é uma grave violação de direitos humanos, que deve ser denunciada às autoridades e pode trazer grandes traumas emocionais e psicológicos para as vítimas. Entendendo cada um desses tipos de abuso sexual de crianças e adolescentes que não envolvem toques. Assédio sexual, que pode ser expresso em forma verbal ou não verbal ou física, é todo comportamento indesejado de caráter sexual, baseado na maioria das vezes na posição do poder do agente sobre a vítima, que é chantageada e ameaçada pelo agressor. Abuso sexual verbal, que pode ser definido por conversas abertas sobre atividades sexuais, falas erotizadas, destinadas a despertar o interesse da criança ou do adolescente ou chocá-los. Um exemplo de abuso sexual verbal são os telefonemas obscenos. Exibicionismo e vulverismo. Exibicionismo é o ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar em frente a crianças ou adolescentes, dentro do campo de visão deles. Já o vulverismo pode ser explicado como o ato de observar fixamente atos sexuais ou órgãos genitais de outras pessoas quando elas não desejam ser vistas, obtendo satisfação sexual com essa prática. Nas relações sexuais entre adultos, tanto o exibicionismo quanto o vulverismo pode ser práticas sexuais consentidas. Exibição de material pornográfico. Geralmente a pornografia é classificada como uma forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, já que o objetivo dessa violência é a obtenção de lucro financeiro, para que o agressor ou abuso sexual com contato físico. No entanto, quando o agressor exibe materiais pornográficos a meninas e meninos e os obriga a assistir, é uma forma de abuso sexual sem contato físico. Consequências do abuso sexual para crianças e adolescentes. Antes de tudo, é importante ressaltar que a violência sexual não produz o mesmo resultado sobre todas as crianças e adolescentes submetidas a ela. Além de cada criança ou adolescente reagirem de forma diferente a situações de abuso sexual, há também muitos fatores externos que moldarão o impacto dessa violência terá na vida da vítima no futuro. Alguns deles são duração do abuso, o grau de violência, o grau de proximidade entre o agressor e a criança, o grau de sigilo entre o fato ocorrido e a existência e a eficiência do atendimento da rede de proteção à criança e do adolescente. Sinais de abuso sexual a curto prazo. Além de marcas físicas como lesões, hematomas e doenças sexualmente transmissíveis, é importante notar alguns sinais que uma criança ou adolescente pode estar sendo vítima de abuso sexual. Mudanças bruscas de comportamento sem explicação aparente, mudanças súbitas de humor, sonolência excessiva, perda ou excesso de apetite, baixa autoestima, isolamento social, evasão escolar, medo de escuro ou ficar sozinho, entre muitos outros sinais de alerta. Também é essencial destacar a existência de um ou mais sinais, nem sempre indica que uma criança ou adolescente sofreu abuso sexual. Consequências a longo prazo do abuso sexual na infância e na adolescência. Sequela dos problemas físicos gerados pela violência, lesões, hematomas, doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, pode interferir na capacidade reprodutiva, podendo levar em casos mais graves a uma maior morbidade materna e fetal, dificuldade de ligação afetiva e amorosa, devido a um profundo sentimento de desconfiança pelo ser humano em geral, e por temor de reviver a experiência traumática ou por dissociação entre sexo e afeto, gerando sentimento de baixa autoestima, culpa e depressão prolongada por medo da intimidade. Dificuldades em manter uma vida sexual saudável. Aqui as vítimas podem ter reações divergentes. Pode evitar qualquer tipo de relacionamento sexual por traumas que bloqueiam o desejo
vivenciar baixa qualidade nas relações sexuais, desenvolver capacidade de distinguir sexo do afeto, ter compulsivo interesse sexual para provar que são amadas e para se sentir adequada, entre outros comportamentos disfuncionais. Dependência em substâncias lícitas e ilícitas. É importante ressaltar que não se deve fazer qualquer associação mecânica entre abuso sexual e uso de drogas. No entanto, há relatos de pessoas que confessaram ter usado drogas inicialmente para cuidar de sentimentos, esquecer a dor, a baixa autoestima e mais tarde o uso se tornou um vício. É extremamente importante saber ouvir e acolher a criança ou adolescente que passou por uma situação de abuso sexual. Evitar reações extremas e perguntas inquisitórias. Denunciar a suspeita à autoridade e buscar um atendimento médico psicossocial humanizado para as vítimas. Em caso de qualquer suspeita de abuso sexual de crianças e adolescentes, denuncie. Então, a psicanálise pode ajudar também a entender se a criança sofreu abuso sexual na infância, na adolescência. Através da terapia, a gente consegue entender o que aquele adolescente ou aquela criança está sentindo. E se foi algum abuso também que aconteceu na infância ou na adolescência. Em casa, na família, na sociedade. Se foi algum vizinho, pai, padrasto. Se foi alguém da família. Que geralmente o abusador é alguém bem próximo da família. Psicanálise e abuso sexual infantil.